dia para você. Quarta-feira, 18 de março de 2020, começa mais uma edição do Band Cidades, primeira edição aqui na tela da Band Amazonas. Doença crônica do fígado que se caracteriza por fibrose e formação de nódulos. A cirrose é mais comum em homens acima de 45 anos, mas também pode acometer sim as mulheres. Vamos falar ainda dos efeitos do coronavírus no mercado financeiro, portanto pode participar com a gente aqui conosco, 99205-1478, 99205-1478. Lembrando que também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. É só você digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. E a gente já começa falando que com aulas da rede pública de ensino suspensas, as ruas da capital amazonense apresentam pouca movimentação em determinado horário da manhã. O trânsito, que costumava apresentar muita retenção, agora está bem tranquilo. Quem está acostumado com o trânsito de Manaus estranhou o fluxo na manhã de hoje. Hoje tá bom. Hoje tá legal. Se não fosse só que atrapalha os colégios mesmo. Hoje tá beleza o trânsito. Depois do decreto de emergência na saúde pelo governo do estado, as atividades escolares da rede estadual de ensino na capital foram suspensas. Por isso, a cidade de Manaus, nesta terça-feira, amanheceu assim, praticamente paralisada. A segunda decisão é a suspensão de eventos de massa, sejam eles culturais, esportivos ou religiosos. Essa estudante sabia da suspensão das aulas, mas não entendeu que já seria a partir desta terça-feira. Vocês vão ficar com as aulas paradas e depois vocês vão ter que repor. Como é que vai ser? Vai ficar mais difícil? Vai, porque vai prejudicar os alunos. Principalmente eu, que como eu estou treinando, eu saio um pouquinho mais cedo, aí vai prejudicar. Essa diz que o alerta é necessário, porque muitos alunos ainda são desinformados sobre o assunto e prevenir é o melhor remédio. E de um jeito ou de outro, mesmo que os governantes não tomassem nenhuma providência, a população está ficando quase que em pânico. Até porque algumas crianças já estavam indo para a escola com máscaras e outras crianças já estavam se afastando dos coleguinhas por conta de um espirro, uma tosse, qualquer outra coisa. A rodoviária de Manaus também sentiu a queda da movimentação de passageiros. Nessa lanchonete, as vendas caíram. A proprietária já tinha o hábito de higienizar o local e de usar equipamentos de proteção, como máscaras. Mesmo assim, todo cuidado é pouco. Só lavar as mãos, álcool gel e a máscara, que não serve muito, mas... No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a movimentação comum para a época do ano chama a atenção por dezenas de pessoas com máscaras. Este motorista faz o uso do equipamento há 2 semanas e diz que se sente mais tranquilo com relação à prevenção. Pelo menos não 100%, né? Mas, na minha opinião, serve bastante, sim. Mas há também aqueles que não temem o vírus e viajam sem se preocupar com a pandemia. Então não se preocupa. Não, eu estou com meu álcool gel aqui, estou preparada já. Enquanto isso, a orientação é para todos fazerem a sua parte. Fiz uma cirurgia. Mas... Preservar para não contrair. Isso, eu tenho imunidade baixa, então eu uso a máscara. Exatamente, cada um fazendo a sua parte. As pessoas mais idosas, infelizmente, acabam se encontrando aí nesse grupo de risco e é importante, sim, cada um ter a responsabilidade aí da higienização e ter consciência também da importância dessa prevenção. Agora, ainda falando de saúde, a gente fala da doença crônica do fígado que se caracteriza por fibrose e formação de nódulos. É a cirrose, que é mais comum em homens acima de 45 anos, mas também pode acometer, sim, as mulheres. Justamente sobre esse assunto a gente conversa com Armando Holanda, gastroenterologista, que já se encontra conosco aqui no Band Cidade, primeira edição. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui conosco. Bom dia, obrigado por me receber. Agora, doutor, primeiramente explica pra gente, é claro que sou especialista, entende mais do assunto, de uma maneira mais didática, o que é a cirrose?
A cirrose é o resultado de uma inflamação durante muito tempo no fígado, né? Essa coisa de muito tempo, em medicina a gente chama crônica, né? Então, a doença crônica no fígado, ela pode levar à cirrose, que é, na verdade, uma inflamação irreversível que leva à diminuição no funcionamento do fígado. Então, um fígado que antes funcionava, que dava o que o corpo precisava, com a cirrose ele pode pode perder a função e fazer com que o corpo não tenha o que ele precisa do fígado. E a partir daí, complicações vão aparecendo? Isso, a partir daí complicações podem acontecer, só que só doenças crônicas, só doenças durante muito tempo que podem levar à cirrose. Doenças rápidas, momentâneas, passageiras, não. A não ser em raros casos, mas, por exemplo, a malária, a dengue, que é muito comum aqui na nossa região, elas podem causar uma inflamação no fígado transitória durante o período da malária, durante o período do dengue, que depois se resolve. Então, isso não se traduz numa cirrose no futuro, mesmo que a pessoa tenha períodos repetidos de malária durante o ano ou durante a vida. Então, quais seriam, doutor, essas causas? A gente pode colocar que o consumo de bebida alcoólica pode facilitar o aparecimento da cirrose? Sim, o álcool no popular, o álcool é o maior causador de cirrose. Só que no dia a dia da especialidade a gente vê que não é bem assim. Hoje em dia, no mundo, a hepatite B e C já são as principais causas e a gordura no fígado já vem se destacando em muitos países como a principal causa. Olha só, a gordura no fígado. A gordura portanto, no fígado. Aquelas pessoas que têm ali uma alimentação, como é que eu posso colocar mais... É uma alimentação geralmente excessiva. Excessiva, né? pronto. Mas o principal da gordura no fígado não é a alimentação em si, não é a gordura que a pessoa ingere, consome, que vai se traduzir em gordura no fígado. É a gordura do corpo e manifestações de algumas situações, por exemplo, diabetes. Né? Então, obesidade e diabetes são a principal causa de gordura no fígado hoje, no Brasil e no mundo. Olha Isso só. não muda. E os homens... tende a ter mais cirrose do que as mulheres. O porquê disso, doutor? Isso por vários motivos. O homem normalmente é mais inconsequente, então o homem está mais relacionado a uma ingesta maior de álcool, a um comportamento mais inconsequente, então ele está mais sujeito a hepatites virais, hepatite B e C, né? Experimentar drogas, né? Principalmente as drogas injetáveis. Mas a droga não injetável pode levar a um comportamento de risco. Por exemplo, o álcool pode levar a uma perda no medo. E a pessoa fica inconsequente e passa a não usar, por exemplo, preservativo e tem uma relação desprotegida. Isso pode levar ele a se contaminar com o vírus da hepatite B, por exemplo, e no futuro desenvolver cirrose. Muitos desses pacientes que têm doença crônica no fígado não têm sintomas, isso é importante falar. Olha só. Então, a gordura no fígado, a hepatite crônica, né, que é aquela hepatite que dura muitos anos, que o corpo não consegue resolver, não causa sintomas e pode levar ao surgimento de cirrose no futuro e a pessoa só descobre quando descobre a cirrose. Pois é, mas tem um determinado tempo da cirrose que os sintomas aparecem? Tem. Ou é justamente nesse tempo da doença que já está bem complicada, avançada, no Normalmente, quando a pessoa já passa a apresentar sintomas de cirrose, ela já tem cirrose há pelo menos 5 anos. Nossa! O mais comum é em torno de 10 a 15 anos. Essa é a média que a gente encontra. Então, a gente esbarra com pessoas com cirrose na rua, no shopping, e a gente não sabe porque não é aquele protótipo do cirrótico, que é uma pessoa desnutrida, com água na barriga e o olho amarelo, né? Então, a pessoa passa anos, antes de ter sintomas, passa anos sem sintoma nenhum, isso pode passar despercebido realmente. Doutor, na sua avaliação, os números podem indicar um crescimento em relação à cirrose, tendo em vista um cenário onde as pessoas estão bebendo mais cedo, onde estamos num cenário onde as pessoas talvez estejam consumindo mais gordura, talvez, ou talvez não estejam muito ligados para a saúde. O senhor acredita que isso seja possível ou não? Sim, é possível. Inclusive, numa idade mais jovem. O álcool em excesso, ele realmente pode levar a cirrose em algumas pessoas, né? E
A gordura no fígado é um dado tão alarmante que as crianças já estão com gordura no fígado por causa do tipo de alimentação que a gente tem nos tempos modernos, né? Então, hoje a gente não levanta para mudar o canal da televisão, tem um controle remoto. Hoje a gente não levanta o vidro mais com o braço, né? O vidro automático. Então, os jogos eletrônicos, isso fez a criança fazer cada vez menos atividade física. Então, já existem crianças obesas, já existem crianças diabéticas por causa da obesidade. E isso vai se traduzir no adulto com a gordura no fígado por muito mais tempo. Porque é diferente você desenvolver diabetes aos 60 anos e fazer uma gordura no fígado aos 60 anos, que isso talvez gere uma cirrose no futuro. E você desenvolver diabetes aos 20 anos por uma obesidade que já tem há muito tempo, então vai ser um adulto com 60 anos com muito mais problema. Olha só, que situação. A cirrose tem cura? A única cura para a cirrose é o transplante de fígado. Então só se recomenda o transplante de fígado para pessoas que têm uma cirrose muito avançada. As pessoas que têm uma cirrose que a gente está conseguindo controlar, que tem um número de internações pequeno durante o ano, que tem um número de complicações pequena durante o ano, isso não leva obrigatoriamente a um transplante de fígado imediato. Mas algumas pessoas já diagnosticam numa fase muito tardia e já precisam de um transplante em 1 ou 2 anos. Portanto, há como prevenir, né, doutora Armando? Sim, a cirrose é uma doença prevenível pelo comportamento, pelos hábitos das pessoas, pela alimentação e atividade física. São os 4 pilares nesse combate. Doutor Armando Holanda, gastroenterologista, eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Band Cidade, primeira edição. É claro que nós estamos vivendo num cenário onde o coronavírus está em evidência, o Covid-19 está em evidência, mas é importante sempre a gente ficar falando de saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de prevenção, a gente fala de alimentação, a gente fala de diversos outros meios, né, outros pontos importantes para a gente tocar. Então, muito obrigada, viu, doutor? Obrigado por me receber aqui, obrigado. Olha só, gente, previsão dos astros agora aqui no Band Cidade, primeira edição, e a gente já começa com você, Ariano. Os astros indicam uma fase de muito sucesso e grandes realizações para o seu signo. Você vai contar com doses extras de sorte e também determinação, por isso, concentre-se suas metas mais ambiciosas e batalhe pelo que quer. Seu charme pode despertar paixão em alguém do trabalho. Se você já achou sua alma gêmea, definam aí metas para o futuro e lutem juntos para realizar seus sonhos. Números da sorte: 98, 89 e 17, a cor verde escuro. Touro, os estudos continuam favorecidos e você deve agarrar as oportunidades de aprender e melhorar seus currículos. Os astros avisam que você pode ter boas notícias sobre uma ação judicial ou pode conseguir uma solução justa para um antigo impasse com alguém. Números da sorte para você: 13, 24 e 99, a cor do dia preto. Para você de Gêmeos, mudanças inesperadas devem agitar a sua quarta-feira para alguém que goste tanto de novidades. Isso é sinal de um dia bem animado e excitante. Agora, bom momento para mudar de emprego ou conquistar uma promoção. Agarre todas as oportunidades, viu? Números da sorte para você: 10, 19 e 73, a cor do dia vermelho. Câncer, os astros revelam que você pode firmar uma parceria ou sociedade muito vantajosa. Uma boa estratégia é aproximar-se de pessoas que tenham ideias e propósitos parecidos com os seus e também somar forças com os colegas. Números da sorte para você: 20, 83 e 65, a cor dourado. Olha só, que tal pensar no seu futuro e ainda tornar o amanhã melhor para alguém? É só fazer o vestibular solidário Uninorte no dia 21 de março e doar 1 quilo de alimento não perecível. E tem mais. As 3 primeiras mensalidades saem por R$ 99,00 cada. As demais têm desconto de até 60% durante todo o curso. Inscreva-se em uninorte.com.br, uninorte.com.br ou ligue 4020 4892, 4020 4892 para saber mais. Uninorte, comece um futuro sem comparação. Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já com mais informações para você. Band Cidade,
Primeira Edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Olha só, a disseminação do novo coronavírus tem afetado o mercado financeiro. Até o momento, empresas que mais se valorizam estão relacionadas aí a remédios e também produtos hospitalares, enquanto turismo e indústria podem desacelerar, como a paralisação de economias importantes como a China e também a Itália. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com a Natasha Gama, assessora de investimentos da XP Investimentos, que já se encontra conosco aqui no Band Cidade Primeira Edição. Bom dia, seja muito bem-vinda. Muito bom dia, Flávia, você de casa também que está nos assistindo. É um tema que está muito em alta, né? Exatamente. Eu falei seja bem-vinda, mas é sejam bem-vindas, né? Porque Natasha carrega a Pietra. Pronto, olha só que legal. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Explica pra gente, Natasha, como é claro que o coronavírus está em evidência, né? A gente sempre fala que é importante tomar todas as medidas preventivas e não ali para aquele viés do pânico e tudo mais, mas quando a gente fala de coronavírus, a gente também está falando de mercado financeiro. Como é que a gente pode desenhar esse cenário? Com certeza. Hoje a instabilidade é o que está dominando no mercado financeiro e não só no Brasil, como algumas pessoas apontam, o governo. Não, a gente está, na realidade, vivendo a instabilidade, a volatilidade lá de fora. Hoje em dia, o mercado amanhece olhando para o índice de VIX, que é o índice de medo, que mede o medo na economia americana. Então, se lá deu positivo, as bolsas nos Estados Unidos deram positivo, a gente provavelmente também vai ter um índice positivo aqui na Bovespa. Já se deram negativo, a gente também acaba acompanhando. A gente está muito no viés do que está acontecendo na economia americana e no mercado global como um todo, né? Ainda não estamos sentindo de fato o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está refletindo o que está acontecendo lá fora. Ainda não sentimos assim impacto de fato na economia brasileira. A gente está repetindo tanto os prejuízos quanto os ganhos. Na semana passada a gente teve só num dia 2 circuit breakers, que são mecanismos que a Bolsa ativa quando a volatilidade está muito grande e a queda ou a subida passa de 10%. Você tem meia hora de paralisação das negociações no pregão. Depois, quando chega a 15%, também tem mais uma hora. Se ela chegar a 20%, você tem a paralisação pelo resto do dia. Então, na quinta, salvo engano, a gente teve 2 circuit breakers no mesmo dia e tivemos mais uns 3 ou 2 ao longo da semana. Ontem a economia também já abriu, a Bolsa já abriu com o circuit breaker, então tá altas emoções e muita volatilidade. Olha só, que situação. Agora, assim, um dos principais impactos é aquela espécie de efeito contágio da incerteza, a gente pode colocar isso? Com certeza. Assim, no Brasil, a gente, como eu falei, ainda está sentindo, né? Os primeiros casos, já aconteceram mortes confirmadas no Brasil. É importante falar que essas mortes que aconteceram são nos grupos de risco, né? Exatamente. Principalmente diabéticos em primeiro lugar, depois pessoas com problemas de coração, né? E aí doenças pulmonares também. Mas nós mais jovens, inclusive eu que estou aqui grávida, não estamos no grupo de risco. Então, às vezes, a população também está exagerando, assim, tá um pânico muito grande. Até um grande colega, enfim, falou essa semana nas redes sociais, né, que após o corona, nós teremos provavelmente muito mais falidos do que falecidos. E a economia como um todo, a gente está vendo esse desmanche. Quem não tem perfil para aguentar a volatilidade acaba que está sofrendo bastante. Assim. O cliente que já sabe que a Bolsa ela é renda variável, né, e a volatilidade ela não é só para cima como a gente gostaria que fosse, ela também é para baixo. Esse está com o coração bem apertado aí. Olha só, a gente já pode dizer, por exemplo, a taxa Selic, por exemplo, em queda ou não, Natasha? Olha, a incerteza é tão grande que a hora a gente diz assim, não, vai subir porque... As apostas que sobe a taxa Selic, outras apostas, a taxa Selic desce, que aí cai, fica nesse negócio, né? Cada momento a gente tem uma coisa. Essa semana, o Congresso está nessa guerrinha aí com o presidente e o Congresso bloqueou o veto que o Bolsonaro tinha
dado para não aumentar o teto dos gastos públicos, enfim. É uma medida que só nesse ano impacta em um aumento de mais de 20 bilhões de reais, né, de gastos públicos. E isso fez o juros futuro explodir. Quando o juros futuro explode, automaticamente os fundos imobiliários caem. Então, é uma classe de ativos que não está extremamente relacionada com o corona, mas também entrou em queda, em colapso, assim, essa semana. E isso faz com que a tendência da Selic suba. Mas no mercado, onde a gente está vendo todas as economias em recessão, né, não só... A China está caminhando já para sair dessa crise, já tem fechado os hospitais que têm aberto para tratar os pacientes de corona, enfim, eles já estão na nossa frente. Afinal, eles começaram no final de dezembro, né? A gente está em março. Então, você, dentro de uma crise dessa, onde a demanda fica reprimida, as pessoas param de gastar, eu particularmente não acredito em subir a Selic num curto prazo ou até manter. A maioria das casas hoje, das gestoras, apontam em uma queda de taxa de juros até em 1% ao ano, né, que a gente chama de 100 pontos. Ou seja, traria essa Selic de 4,25 para o nível de 3,25 ao ano. O que praticamente ali está muito próximo, se não até menor da taxa de inflação. É claro que todos esses dados, com tanta atividade, eles estão mudando muito rapidamente. E em cima disso que você falou, por exemplo, temos medidas preventivas que a Prefeitura e o Governo do Estado já anunciaram, né? As aulas suspensas, faculdades, por exemplo, suspendendo também as aulas, servidores públicos que fazem parte do grupo de risco ali já estão liberados para isolamento residencial, home office, exatamente. A gente vê também muito nas redes sociais, por exemplo, restaurantes, outros estabelecimentos emitindo comunicado dizendo que as atividades não estão paradas, mas que estão seguindo ali as orientações de higienização e tudo mais. Os apertos de mãos estão suspensos, os abraços, mas todo mundo está sendo acolhido. Então, eu te pergunto agora, os empresários, por sua parte, tendem a manter os projetos na gaveta? Esse seria o momento para manter, de fato, os projetos na gaveta, para aprimorar mais? Os investidores, nesse caso, como é que devem se comportar? No momento, a gente tem aí os empresários e a gente tem os investidores, né? Pessoas físicas da Bolsa ali, como um todo. Os empresários, é claro, todo momento de crise, você aperta o cinto, né? Você segura os investimentos. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para os setores que estão mais prejudicados, que são turismo, as companhias aéreas que estão em queda, assim, abrupta, né? Esses setores realmente estão bastante prejudicados pela crise, pela pandemia e tendem a, até mais para frente, demissões, né? Já saíram comunicados da Latam, da Gol, nesse sentido de que, olha, a diretoria já reduziu os seus salários, estão reduzindo as escalas, porque os voos internacionais estão cortados aí em torno de 90%. Os voos nacionais, pelo menos metade. Então, os investimentos das empresas, com certeza, estão sendo vistos, estão sendo revisados, estão sendo segurados, né? Em contrapartida, quando a gente fala que a Bolsa está em liquidação, a gente teve uma Bolsa, um Ibovespa, que é o índice que mede, né, as maiores empresas da Bolsa, chegando em 120 mil pontos no início do ano. A gente está beirando ali os 70 mil e pouquinho, já até tivemos abaixo dos 70 mil pontos. Isso é praticamente 50% de queda, né? 40%, 50% de queda. Quando a gente chegar nos 60, vira 50%. Então, assim, estão muito barato. As ações estão muito baratas, mas elas estão muito baratas para quem está visando um longo prazo. Eu tenho que olhar, assim, daqui a 24 meses. Com certeza, quem entrar hoje vai ter um resultado positivo. Agora, se você entrar hoje esperando que a Bolsa tenha uma valorização de 10% e, de repente, ao invés de valorizar, ela cai 10%, aí você vende, esse é o investidor mais desesperado. Não é para estar lá na renda variável. Então, você tem que entrar, sim. A gente está com muita cautela em que momento e que perfil entrar.
eu tenho clientes grandes, que têm uma quantia razoável de valor, esses são os mais tranquilos, porque eles sabem que a volatilidade é inerente ao mercado, já estão acostumados. Já os clientes menores, né, que fazem parte do número que entrou na Bolsa nos últimos 12 meses, e a nossa Bolsa, quase 50%, 40% a 50% das pessoas, dos CPFs que estão na Bolsa, entraram nos últimos 12 meses. Eles ainda não estão acostumados com volatilidade, né? Eles só viram a Bolsa subindo, mas eles não viram ela caindo. Isso é inerente ao mercado. Natasha Gama, assessora de investimentos da XP Investimentos. Eu quero muito agradecer sua participação conosco aqui no Banho de Cidade Primeira Edição, para a gente falar também desse outro lado do coronavírus, né? A gente fala de coronavírus, claro, de saúde, a gente fala quais são os impactos no dia a dia, mas o mercado financeiro também tem aí os seus reflexos. Eu quero muito agradecer sua participação conosco, as portas estão abertas para vocês voltarem aqui com a gente e conversar mais sobre o assunto. Obrigada, Flávia. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o mercado, acalmando um pouco as pessoas, porque não adianta a gente entrar nessa roda do medo, a economia tem que voltar, infelizmente. A gente tem que tomar os cuidados, sim, claro, as precauções, mas a gente também não pode entrar numa roda de que aquilo não se recupera, senão a gente acaba causando a crise econômica por não sair dessa roda. Por isso que eu sempre falo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Olha, um dado aqui, né? Hoje saiu já grandes empresas, Renner, IRB, Lynx, Porto Seguro, Natura, todas essas empresas já estão recomprando as suas ações. O que é isso? Como a ação derrubou 30%, 40% em muitos casos, elas estão recomprando porque sabem que é um ativo positivo, elas têm a noção de como está a gestão, o balanço dessas empresas, estão recomprando as suas ações para dali mais para frente, elas sabem que vão ter um ganho bastante positivo. Olha só, isso para a gente é um sinal muito bom. Exatamente, muito obrigada, viu? A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já com mais informações aqui no Banho de Cidade Primeira Edição. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora a gente vai até a redação conversar com Kelly Abreu sobre os destaques do Brasil e do mundo. Kelly Abreu, bom dia para você. Bom dia, Flávia. Uma ótima quarta-feira a todos. O destaque de hoje vai para a sessão do Congresso Nacional destinada a analisar vetos presidenciais e votar os projetos de lei do Congresso Nacional que regulamentam aí o orçamento impositivo, pois ela foi cancelada. A medida se deu em função da ausência de parlamentares e da preocupação com a possibilidade de propagação do novo coronavírus, o Covid-19, na casa. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Minas Gerais, e o deputado Cezinha da Madureira, do PSD de São Paulo, já foram testados positivo para o vírus. Com o cancelamento, uma nova sessão foi convocada para o dia 26 de março. E Flávia, o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle, determinou o fechamento de todas as fronteiras terrestre, fluvial e aérea com a Argentina a partir desta terça-feira. Os cidadãos uruguaios e estrangeiros residentes ali poderão entrar no país. Também está autorizada a entrada de mercadorias e ajuda humanitária. O país tem hoje 29 casos de infectados pelo novo coronavírus. Os postos de fronteira terrestre entre Brasil e Uruguai também foram fechados. E para finalizar, a pandemia do novo coronavírus tem motivado aí o uso de robôs em algumas situações como forma de evitar contato humano. A medida previne contra a propagação da doença, mas não é necessariamente aí uma maneira de gerar distância. Em casos de idosos e pacientes que precisam aí ficar isolados, os robôs podem servir de companhia e até fazer chamadas de vídeo para manter aí essas pessoas em contato com as suas famílias e amigos. Então é isso, Flavinha. Até amanhã. Obrigada, Kelly Abreu, pelas informações. Bom trabalho para você. Olha só, que tal pensar no seu futuro e ainda tornar o amanhã melhor para alguém? É só fazer o vestibular solidário Uninorte no dia 21 de março e doar 1 quilo de alimento não perecível. E tem mais, as 3 mensalidades saem por R$ 99,00 cada e as demais têm desconto de até 60% durante todo o curso. Inscreva-se em uninorte.com.br ou ligue 4020 4892 para saber mais. Uninorte, comece um futuro sem compromisso.
comparação. O Band Cidade fica por aqui, gente. Um beijo grande para você. Até amanhã nesse mesmo horário, aqui na tela da Band Amazonas. Tchau, tchau.